Em reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que não há alternativa para mudanças no aumento do IOF. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, o assunto volta a ser discutido hoje em reunião de líderes da Câmara, né? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Kátia, Eustáquio, todo mundo que acompanha a Itatiaia na manhã dessa quinta-feira. Essa reunião acontece às 9 da manhã e o principal tema é a discussão sobre a possibilidade de colocar em votação um projeto de decreto legislativo chamado de PDL, que pode derrubar esse decreto presidencial que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Só que essa não é uma jogada muito simples, porque pelo menos em 25 anos o Congresso Nacional jamais votou nenhum PDL para derrubar qualquer decreto presidencial. E essa é uma ferramenta usada para poder pressionar o governo, fazer com que o governo mude de rumo. Isso já foi usado em outras ocasiões, mas de fato isso nunca foi votado. Ontem o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Senado, no caso Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente, tiveram essa reunião com o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, para discutir esse aumento do IOF, mas após essa reunião o governo pareceu um pouco irredutível com relação ao susto desse decreto, né? A verdade é que o governo conta com esse dinheiro do aumento do IOF para não fechar o ano no vermelho. Existe a previsão de um déficit zero no arcabouço fiscal e para que isso seja cumprido, o governo precisa tanto do dinheiro previsto com o aumento do IOF, quanto também um corte de gastos de mais de 30 bilhões que foram anunciados na semana passada pelo ministro Haddad. Isso tudo faz parte dessa conta para que o governo tenha ali suas receitas em equilíbrio. Acontece que a pressão é muito grande por parte de deputados e também por parte do setor empresarial, que não está nada contente com esse aumento do IOF. E a gente também tem a pressão das principais bancadas da Câmara dos Deputados, né? No caso, a bancada do Republicanos, que é uma bancada bastante numerosa, que inclusive é uma bancada de apoio ao governo federal, ontem já disse que, né, nas palavras do deputado Marcos Pereira, que é o líder do Republicanos, de que a situação continua ruim e que a pressão vai continuar para a derrubada desse aumento do IOF. Já o líder do União Brasil na Câmara, outra bancada também muito numerosa e que apoia eventualmente o governo em algumas medidas, principalmente medidas econômicas, o deputado federal Pedro Lucas do Maranhão foi direto, diz que a bancada está pronta para discutir o assunto e segundo ele, né, vou abrir aspas aqui para o Pedro Lucas, imposto é uma das formas mais injustas de buscar justiça social, fecha aspas para o deputado do União Brasil do Maranhão. Apesar desse clima quente, alguns aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota, acham que é difícil que esse tema seja levado para o plenário neste momento e que apenas a pressão por si só já poderia ajudar. O Palácio do Planalto tem pegado onde dói nesse assunto. Por quê? Porque ontem a gente já teve uma discussão de que sem esse decreto, pelo menos 12 bilhões de reais que seriam destinados para o pagamento de emendas parlamentares teriam que ser congelados em razão desse cumprimento da meta fiscal, né, do déficit zero, ou seja, o governo não poderia repassar esse dinheiro para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional como um todo, e por isso muitos parlamentares têm ficado um pouco com o pé atrás em relação a esse assunto, já que esse aumento do IOF, segundo as contas do governo federal, poderia garantir mais 20 bilhões em receita para ajudar a cumprir essa ideia de fechar as contas no azul. Para tentar acalmar os ânimos, ontem o ministro da Fazenda deu detalhes sobre as concessões que já fez a respeito desse aumento do IOF, que são bem diferentes das que foram anunciadas na semana passada. Ele manteve em zero a alíquota sobre aplicações de fundo no exterior e também segurou o IOF em 1,1% sobre remessas para investimentos fora do país. Mas a gente tem uma pressão muito grande que parte do lado empresarial, que tem um lobby muito forte no Congresso Nacional e que está muito descontente com essa medida. São pelo menos 7 grandes confederações que ao longo dessa semana já repudiaram esse aumento. Entre elas tem Federação da Indústria, Federação do Comércio, da Agropecuária, do setor financeiro, que divulgaram manifestos nos últimos dias pedindo que o Congresso enterre esse decreto, e o argumento principal dessas entidades é que a medida encarece o crédito e pode elevar a carga do IOF sobre empréstimos para empresas em mais de 110% ao ano. Por hora, o governo parece redutível
discutível, mas claro, a gente tem que acompanhar o que deve sair dessa reunião de líderes que acontece a partir das 9 da manhã aqui em Brasília. Neste momento, a capital federal registra a temperatura na casa dos 15 graus e céu claro em Brasília. Volto com vocês.